Tem uma coisa estranha que acontece dentro e fora das igrejas. Quando alguém passa por dificuldade, a gente corre para perto, ora junto, chora junto, abraça. Mas quando alguém que você conhece, da mesma idade, com uma história parecida com a sua, recebe o que você ainda está esperando, não sai nenhum comentário maldoso. Não. Vem silêncio. Vem uma preocupação repentina sobre as motivações do outro que está prosperando. Vem uma crítica sutil, em pensamentos, é claro, tipo: será que ela merece mesmo? Aí a gente lembra do que Paulo diz em Romanos 12,15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Porque é muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Vem comigo. Eu conheço esse lugar e você também, sinceramente. A pessoa que a gente ama passa por algo bom. E a nossa reação deveria ser alegria pura. Mas algo aperta, um desconforto que a gente não pediu para sentir. E aí começa a busca por justificativa. Será que ela merecia? Será que vai durar? Será que tem algo de errado na trajetória dela? A gente nunca fala isso em voz alta, mas pensa e carrega a culpa de pensar. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você conhece alguém que já viveu isso, manda esse vídeo agora, porque essa é uma das dores mais comuns e mais solitárias dentro da fé. Deixa o gostei aqui no vídeo também. Isso ajuda essa mensagem a chegar em quem precisa. Antes de continuar, preciso criar um espaço seguro aqui. O que você sentiu naquele momento? Esse aperto quando o outro prosperou não é prova de que você é uma pessoa ruim. Não é prova de que a sua fé falhou. Não é prova de que você não ama quem deveria amar. É prova de que você é um ser humano e nunca ninguém te explicou o que está operando por baixo dessa reação. Então fica em paz. Eu não vou te cobrar, não vou te condenar e não vou ficar em cima do que você sentiu sem te entregar o como sair disso. Porque é isso que a maioria dos ensinamentos sobre inveja faz. Diz que inveja é pecado, mas para por aí. Deixa você com mais culpa do que como entrou. Mas hoje não. Hoje você vai entender o mecanismo da inveja e vai sair daqui com o caminho concreto para vencer ela. Os irmãos de José do Egito são o melhor caso bíblico de inveja que existe. E é o mais incômodo, porque eles não eram pagãos, eram filhos de Jacó, parte do povo de Deus. Pessoas que adoravam, que conheciam as histórias, que tinham promessas sobre as próprias vidas. E a inveja operou dentro deles do mesmo jeito. José era o único que tinha uma túnica colorida, tinha aqueles sonhos, tinha a atenção do pai como nenhum outro. E os irmãos dele não toleraram. Mas presta atenção em como eles comunicaram isso. Eles não disseram nós temos inveja. Disseram que ele era arrogante, que os sonhos dele eram exagerados, que ele precisava ser corrigido, que o problema era o comportamento dele, não o que estava crescendo dentro deles, no seu coração. Eles embalaram a inveja em julgamento espiritual. E se você já esteve numa comunidade de fé por algum tempo, você reconhece esse padrão. A pessoa que prosperou de repente tem problema de vaidade. O líder que cresceu talvez esteja se desviando. O amigo que casou bem escolheu de forma imprudente. A embalagem muda. O conteúdo é o mesmo. Aqui não tem texto sem aplicação, você já sabe. Então vamos entender o que estava acontecendo com os irmãos de José por baixo da superfície. E o que isso significa para você hoje. O que a história de Gênesis revela é que o sentimento dos irmãos de José não era sobre José, era sobre eles mesmos. Cada um tinha um lugar na família. Cada um esperava a sua parte da bênção do pai. Aí o irmão mais novo aparece na frente, com a túnica, com os sonhos,
com a atenção do pai. E aquela pergunta surge sem pedir licença. E eu? Cadê o meu lugar nisso tudo? E a resposta que encontraram não foi buscar Deus, foi diminuir o outro. Porque é mais fácil puxar o outro para baixo do que subir até onde ele está, não é mesmo? E foi isso que os irmãos de José escolheram. Deixa eu te explicar por que isso acontece. O seu cérebro tem um sistema de avaliação social. Ele opera o tempo todo, no fundo, sem você pedir. Ele está constantemente comparando a sua posição com a das pessoas ao redor. Estou avançando ou estou ficando para trás? E isso não é fraqueza, é biologia. Esse sistema foi criado para te ajudar a navegar em grupos, desde muito antes de qualquer um de nós existir. O problema é o seguinte: quando alguém próximo de você avança numa área onde você ainda não avançou, esse sistema dispara um sinal de alerta. Um desconforto físico, quase uma dor. Não é pecado sentir-se desconforto. O desconforto é o sistema funcionando. O pecado é o que você faz com ele. Quando você transforma esse desconforto em ressentimento, em crítica velada, em julgamento embalado de discernimento, você acabou de escolher a saída mais curta. A saída mais curta alivia o desconforto sem resolver o problema. E Paulo escreve em Romanos 12:15, sabendo de tudo isso. Ele não diz, não sinta o desconforto. Ele diz, alegrai-vos com os que se alegram. Alegrai-vos é um verbo ativo, um movimento voluntário contra a natureza humana. E 2000 anos depois, a ciência do comportamento confirma a única coisa que consegue vencer esse sistema de comparação não é força de vontade, é ancoragem de identidade. Quando você sabe que Deus tem um processo específico para você, que é diferente do processo do outro, a prosperidade do outro para de ser uma ameaça. Porque não é uma corrida, são caminhos diferentes. A Bíblia chama isso de fidelidade. Confiar que Deus é fiel ao seu processo específico. A ciência chama de redução da comparação social por referencial interno. O nome é diferente. O que acontece na mente é a mesma coisa. Como isso funciona na prática? Em 3 camadas concretas. Primeira camada, nomeie o que está pesando antes de embalar. Quando o desconforto vier, e ele vai vir, não corra para a justificativa. Não busque o defeito do outro. Pause e pergunte em voz alta ou no papel: o que exatamente está me incomodando aqui? A inveja perde a metade do poder quando você honestamente dá um nome para ela. É desconfortável fazer isso, tá? Mas sabe o que você vai encontrar debaixo desse desconforto? Não é maldade. É um desejo legítimo que ainda não se cumpriu. E isso pode ser levado a Deus diretamente. Segunda camada, transforme o desconforto em pedido específico. Não diga, Deus, tira esse sentimento de mim. Mas, Pai, eu quero isso também. Quando é que chega para mim? Esse é o movimento do Salmo 73. Asaf viu os ímpios prosperando e ficou perturbado. Ele não fingiu que não estava. Ele levou a perturbação ao santuário e lá encontrou uma perspectiva. A solução não nasce de fingir que a dor não existe, nasce de levar a dor ao lugar certo. Terceira camada, haja a favor de quem prosperou antes de sentir vontade. Paulo não diz sinta alegria e então haja. Ele diz alegrai-vos. O verbo vem primeiro. A ação vem antes do sentimento. Isso vai contra tudo que parece natural, mas é exatamente como o atributo é cultivado. Mande uma mensagem de parabéns. Faça um elogio à pessoa honesto e sincero. Ore pela pessoa que prosperou. A ação inicia o processo e o espírito faz o resto.
Alguém vai dizer, mas eu já tentei ser feliz pelo outro e ficou um vazio dentro de mim. Parecia falsidade. Sim, porque tentou no esforço próprio. O fruto do Espírito não é esforço, é rendição. Você não precisa fabricar alegria. Precisa se render ao Espírito que já tem essa alegria e está esperando um canal aberto para agir. Vamos orar juntos agora. De onde você estiver, Pai, nós viemos diante de Ti com uma honestidade que é difícil até mesmo de falar. Porque o que a gente carrega hoje não tem nome fácil. É aquele aperto que sentimos quando o outro prosperou. Aquela comparação que voltou sem pedir licença. Aquela crítica que surgiu quando deveríamos ter sorrido. Tu conheces cada momento em que passamos por isso. Senhor, nós não pedimos para nunca mais sentir o desconforto. Pedimos a capacidade de ver o processo do outro sem perder o nosso de vista. Eu oro por quem está com dificuldade em comemorar com um amigo que foi promovido, com um irmão que encontrou um relacionamento quando a gente ainda está esperando, com alguém da família que parece avançar em tudo enquanto a gente sente que está parado. Oro por quem está carregando vergonha de sentir o que sente. Que encontre aqui a resposta de que esse desconforto pode ser levado a ti e não ficar escondido. Eu oro por quem já fez da crítica um hábito. Que encontre hoje a saída, que é a benignidade, o desejo ativo de fazer o bem para quem está na nossa frente. Pai, ancore nossa identidade na tua fidelidade. Que a prosperidade do outro deixe de parecer uma falta de favor a nós, porque tu és fiel ao nosso processo específico, no teu tempo, no teu caminho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de fechar esse vídeo, eu preciso te fazer uma pergunta direta. Você entendeu o mecanismo da inveja? Mas você sabia que ela quase nunca vem sozinha? Às vezes a raiz é falta de amor. Às vezes é uma identidade frágil. Às vezes é a comparação, que já virou hábito. E a maioria das pessoas passa anos mirando no atributo errado. Tentam forçar a alegria quando o problema está na fidelidade ou no amor. O teste do fruto do Espírito foi feito exatamente para isso. Em menos de 10 minutos, ele mostra qual atributo está mais fragilizado na sua vida agora e entrega um direcionamento de oração personalizado para esse ponto específico. É gratuito. O link está no comentário fixado aqui embaixo. Não é teoria, é diagnóstico. É a diferença entre lutar no escuro por meses e saber exatamente onde concentrar as suas forças a partir de agora. Clica no link, faz o teste. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.